Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Quantos irmãos encontra? Quero agradecer a Deus por estar aqui hoje na casa do Senhor, aqui no Templo Sede. Louvar a Deus também pela vida do meu pastor Arnaldo Tavares Lima, pela confiabilidade de poder estar neste lugar para vos trazer uma palavra da parte do Senhor nesta noite aos seus corações. Louvar a Deus pela vida do pastor Hernani, presbítero Rocha, demais obreiros e a igreja do Senhor que está neste lugar. O Senhor está na casa, amém, irmãos? E quando o Senhor está na casa, tem alegria, tem glória a Deus. Então adore a Ele nesta noite. Os irmãos que encontraram, diga, encontrei. Capítulo 5 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, quando escreveu Lucas, versículo 1 em diante. Estarei lendo, os irmãos acompanhem. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes. Diga redes. Diga o teu irmão, não era só uma. Diga, não era só uma. Para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo apanhado toda a noite, trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grandes quantidades de peixe, e rompia-se-lhes a rede. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou-se dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Diga sócios. Disse-lhe Jesus: Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele o barco sobre a praia, deixaram tudo. Diga comigo. E eles, arrastando sobre a praia o barco, deixaram tudo e seguiram. E todos dizem amém. Amada igreja do Senhor, eu admiro a pessoa, como disse Paulo em Colossenses 2:14, o amado médico Lucas. Lucas, irmãos, ele relata do início do seu evangelho no capítulo 1, falando que não foi participante dos apóstolos quando estava com Jesus, mas ele foi aquele que se converteu e teve um encontro pessoal com Jesus através do apóstolo Paulo. A Bíblia nos mostra, irmãos, que
Lucas tinha uma sede tão grande de Deus, que ele relata aqui no capítulo 1, ele diz aqui, versículo 3: igualmente assim me recebeu bem, depois, acurada a investigação de tudo, desde a origem e do escrito. Então nos mostra a Bíblia Sagrada, que o doutor Lucas, irmão, ele testifica de fatos, de conhecimento pessoal, através da convenção. Além dele ter um encontro com Cristo, através da sua convenção, ele teve experiência com Deus, através de Jesus Cristo. Diga para o teu irmão: você está tendo experiência com Deus, através de Jesus Cristo na sua convenção? E nos mostra também, no versículo 2, sobre essa testemunha oculares, referindo-se aos apóstolos, que ele fala os apóstolos que eram testemunhas oculares eficazes, e que ele através testifica da convenção, e transmite, anunciando, através da evangelização, e através da evangelização, ele garante a certeza da verdade, através daqueles que ouvem, como ele diz a Teófilo em Atos 2:32, dizendo ao seu amigo Teófilo, como ele escreve também esse evangelho falando a Teófilo. Olha só que coisa maravilhosa. Esse homem, irmãos, Lucas, evangelista, que teve um encontro com Jesus, ele investigou tanto sobre as coisas de Deus, procurando Pedro e outros apóstolos, e ele teve tamanha revelação de fatos, a ponto de no capítulo 1 de Lucas, versículo 26, é o único que revela que houve um diálogo no céu. Diga comigo: houve um diálogo no céu. Ele escreve que houve um diálogo no céu, capítulo 1 e 26, dizendo que Deus chamou o anjo Gabriel e disse: vai lá da terra, vai lá na cidade da Galileia, chamada Nazaré. Meu irmão, Deus conhece o teu endereço, Deus conhece a tua casa. Você não precisa procurar profeta. O profeta de Deus vai até você para dar o recado que ele tem para dar para você. E ele revela, meu pastor, no sexto mês, ele diz ainda mais, no sexto mês, eu digo: meu Deus, que sexto mês é esse? Era o sexto mês que Isabel estava grávida. Olha que coisa linda. No sexto mês que Isabel, que era prima de Maria, estava grávida, Deus disse: vai lá na terra. Você não vai errar endereço não, você vai no endereço certo, porque quando Deus envia, o endereço é certo. Olhe só como ele revela as coisas de Deus. E trazendo a palavra de hoje, irmãos, aqui no capítulo 5, que muitos pregadores pregam sobre a pesca maravilhosa. Claro que foi uma pesca maravilhosa. Até alguns temas tem em cima, porque no original não tem tema. O tema coloca para a gente para ajudar. Então nós vemos aqui, irmãos, nos evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? Evangelho que ensina comparações dos acontecimentos. Compara os acontecimentos. Mateus, Marcos e Lucas, ele revela acontecimentos iguais. Mas se você vê, irmãos, que Mateus, no capítulo 4 e o versículo 18, Mateus revela essa passagem, mas revela acerca da vocação, do chamado de Pedro e do chamado dos dois companheiros de Pedro, Tiago e João. E se você vê também o Marcos, que não foi também, irmão, apóstolo, mas Marcos foi um grande homem de Deus, escreveu aqui, e ele revela também esse mesmo acontecimento, no capítulo 1, versículo 16 de Marcos. Se você trouxe caneta, anote. Marcos capítulo 1, versículo 16, revela também o chamado, que Jesus chega naquele lugar, que ele chama Mar da Galileia. Os dois chamaram Mar da Galileia. Mateus e Marcos chamou Mar da Galileia. E doutor Lucas quis revelar que ali não era o mar, era o lago de Tiberíades. Vocês viram aqui. E assentou-se, aí capítulo 5 de Lucas, me acompanhe. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que era o lago de Tiberíades, que era a mesma coisa.
Mar da Galileia, chamado Mar da Galileia. Por que, pastor? Ali era chamado Mar da Galileia, por causa da extensão. Era 21 quilômetros de extensão, 12 quilômetros de largura. E muito abaixo do mar. Então, Dr. Lucas, irmãos, ele traz um detalhe para nós hoje. Lucas, além de revelar o chamado, mas antes do chamado, ele revelou algo maior, que ele queria que ficasse registrado para nós. Não foi o milagre dos peixes que foi algo maior, não. A coisa maior ele revela aqui no versículo 1. Aconteceu que apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus. A multidão estava o que, irmão? Com sede, diga sede. De quê? De ouvir a palavra de Deus. Dr. Lucas, meu pastor, ele frisa aqui nesse livro, a prioridade de Jesus era o evangelho do reino. Diga comigo, evangelho do reino. Porque ele diz aqui no capítulo 4 e o versículo 43, ele porém disse, Jesus, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outra cidade. Por isso eu fui enviado. De quem? Do Pai. Então, Dr. Lucas, irmã Michele, o Dr. Lucas relata algo grande. Porque antes do milagre acontecer, Jesus priorizou algo. O que foi? Diga, a palavra. Se você priorizar a palavra, você vai ver os milagres de Deus através da sua vida. O milagre de Deus foi operado através de Jesus. Porque Jesus iniciou através do seu compromisso com o Pai, que é o evangelho do reino. Meu irmão, priorize o evangelho do reino. Priorize o evangelho do reino. Quando eu li isso aqui, meu pastor, eu me maravilhei. Porque as pessoas só falam dos milagres, mas não tem milagre se não tiver palavra. Eu disse lá na congregação, não tem milagre se não houver palavra de Deus. Olha, teu irmão, tem que ter palavra. E não é qualquer palavra não, é a palavra viva, eficaz, mais cortante, mais penetrante do que espada aguda de dois fios, ápida para discernir o propósito, o pensamento do coração, e dividir entre almas juntas e medula. Olha só, Lucas, irmãos, ele mostra aqui o teor. Mateus só falou do chamado, não teve muito detalhe. Marcos falou do chamado, mas Lucas, antes do chamado, falou da prioridade. Qual é a prioridade, irmãos? A palavra. Diga, a prioridade é a palavra. Quer ver milagre? É através da palavra. Quer ver bênção? Quer ver as portas abrir? É através da palavra. Então o evangelista Lucas, ele divide aqui, irmão, o ministério terreno de Jesus, porque ele revela que Jesus Cristo é o Salvador divino aqui no seu livro. Então o evangelho de Lucas, ele divide o ministério de Jesus em 3. Diga comigo, 3 no livro dele. Diga, ministério na Galileia, ministério na Judeia e ministério em Jerusalém. Ele divide esse ministério, porque ele falou que Jesus anunciava o reino do céu, que era o evangelho do reino. Lucas, ele colocou aqui que Jesus disse, eu fui enviado para anunciar o evangelho do reino de Deus. Anunciado. Então, aqui diz que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, também chamado, como eu disse, Mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia. E a Bíblia nos mostra, irmão, que grandes milagres aconteceram no ministério de Jesus entre o lago de Genezaré, porque havia as cidades de Tiberíades, diga comigo, Tiberíades, Cafarnaum, Nazaré e Betsaida. Era a cidade que era banhada. Olha só, que era chamada de mar, porque era grande, mas era um lago de Genezaré. Então quando eu vejo aqui, o texto da Bíblia fala que a multidão apertava Jesus para quê, irmãos? Para ouvir a palavra. Tem uma profecia bíblica em Amós 8:11, que vai servir também depois do arrebatamento, porque vai haver sede da palavra de Deus.
mas também é uma profecia para aquela época. Eis que vem dia, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. As pessoas estavam com sede, irmãos, as pessoas lá fora estão com sede, e você é portador do evangelho do reino. Alai de química. Muitas vezes oramos para Deus usar outras pessoas para a nossa família. Não, Deus quer usar você. Se Ele quiser usar o profeta, Ele levanta onde Ele quiser, mas é através de você. A palavra de Jesus, irmãos, proferida, era a palavra que transformava as pessoas. Lucas queria dizer isso, mocidade, que a palavra de Jesus transforma a vida das pessoas. Era isso que ele quis dizer aqui no Evangelho. A palavra de Jesus edificava, a palavra de Jesus alimentava a alma. As pessoas que ouviam Jesus, irmão, voltavam diferente. Quer voltar diferente? É a palavra que faz isso. Você vê quando os pregadores dizem: irmão, você não vai sair da maneira que entrou. Por que ele diz isso, irmão? Não é porque ele quer falar por falar, não. É porque a palavra muda. Se a palavra verdadeiramente entrou, tem milagre. Se a palavra verdadeiramente entrou, quem está triste vai sair alegre. Quem chega desanimado vai voltar animado. Quem chega batido vai voltar rejuvenescido. Quem chegar doente vai sair curado. Romanos 10 e 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A fama de Jesus, irmão, foi espalhada. As pessoas vinham até Ele. Jesus veio a este mundo para anunciar o reino de Deus e salvar o homem dos seus pecados. Olha só, a multidão apertou. Lucas primeiro falou da multidão, diga multidão. Lucas primeiro revelou a sede na terra. A preocupação de Jesus é com aqueles que estão com sede. Aí diz aqui no versículo 2, o que é que diz aí, irmão? E viu 2 barcos. Depois viu os pescadores. Alguém prega, e viu os discípulos. Ainda não era não, diga teu irmão, ainda não era não. Nem sonhava eles. Primeiro Jesus viu o barco, diga o barco. Depois ele viu os homens, diga os homens, os pescadores. Olha para cá, crente, olha para mim. A multidão apertando. Jesus viu aquele povo com sede. Jesus, quando chega ali no mar de Tiberíades, no lago de Genezaré, ele primeiro olha para os barcos. 2 barcos ele olhou. Primeiro Jesus priorizou a palavra. Jesus queria um púlpito, diga um púlpito, um local para pregar o evangelho do reino de Deus. Depois que Jesus olhou o barco, mas também olhou para os pescadores. E diz Lucas que quando ele olhou, ele viu ele desembarcando. Era bem cedo, mocidade e senhores, era bem cedo. Está desembarcando, pegando a rede. As redes, não era uma só não, irmãos. Era várias redes. O barco era grande, jogava num lado, jogava no outro. E era a rede, estava lavando. Jesus olhou para aqueles pescadores lavando a rede. Jesus, eu creio que como homem, que ele é 100% homem, ele ficou admirado, meu pastor. Rapaz, trabalhou a noite todinha, nem jogaram a rede, tão frustrado, mas não desistiram. Estava lavando a rede. E Jesus conhece os corações. Jesus viu que aqueles homens estavam frustrados. A Bíblia diz, irmão, que Tiago e João era sócio dele. Ele frisou aqui, meu pastor, nesse livro, que era um sócio. Não era um pescadorzinho não, era um comércio. Não era um barquinho, era um barco bom, grande. E nos diz a Bíblia Sagrada que Jesus olhou primeiro para o barco, depois para os homens. Jesus sabia a frustração deles, irmãos. Jesus sabia que ele estava a noite toda e não apanhou nada. Ali era o ganha-pão deles. Eu quero dizer, você chegou aqui, ele conhece as tuas frustrações. Ele conhece como você chegou nessa noite. Mas Jesus primeiro priorizou a palavra, não desprezando aqueles que necessitavam de maneira nenhuma. Porque Jesus já sabia
o que eles estavam passando e o que eles precisavam. Mas o suprimento vem depois. Diga, irmão, o suprimento vem depois. Primeiro é a palavra, depois é o milagre. Primeiro é a palavra, depois é aquilo que você precisa para você sair. Quem crê nisso, levante a tua mão e dê glória ao nome do Senhor. E nos diz a Bíblia Sagrada que ele começou a ensinar. Ele foi até Pedro. Ele viu Pedro lavando ali a rede, limpando a rede, porque ele sabia que Pedro e aqueles homens iriam voltar. Era Simão ainda o nome dele. Nem Pedro, era Simão. Então Jesus olhou para eles, viu eles lá, foi até eles. Alguém dizia: eita, agora vai ser um milagre, agora vai profetizar. Ô moço, Simão, né? Nem perguntou: está lavando a rede? Simão, me empreste o teu barco. Ele olhou assim: pois não. Saiu dali de lavar a rede. Jesus subiu no barco, ele empurrou um pouquinho. Jesus senta no barco e começa a ensinar o que? O reino dos céus. Começa a ensinar: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ali daquele barco dizia: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Jesus começou a falar do reino, começou a falar das grandezas, da promessa desde o jardim do Éden, desde os profetas, falando que Deus ama a humanidade, mas o pecado aborrecia a Deus. E Pedro limpando a rede com os outros e olhando para Jesus. Jesus ensinando e dava uma olhadinha para ele: aguarda, já já eu chego aí. Diga para o teu irmão: já já Jesus vai chegar. Deleite a castimico. Primeiro Jesus chegou para pedir algo. Já pensou, irmão, Jesus pedir? Jesus é Deus, Ele dá tudo para a gente, mas Ele precisou de um barco. Diga: Jesus precisou de um barco. Olha para o teu irmão e diga: você tem um barco para dar para Jesus nesta noite? Você tem um barco para dar para Jesus nesta noite? Mesmo na tua frustração, mesmo você preocupado com o problema, você dá uma paradinha assim e diz: Jesus, pode usar o que você quiser. Tudo que é meu é teu. Deixa lá, mandei de camaste. Me incomoda lá, maste, me cochochacaste, me cá. Então Jesus começou a ensinar. E Jesus ensinava e olhava para eles. E eles lá limpando ali. Por que limpou? Porque iriam voltar outro dia. Mas aquilo que você estava pensando em fazer, Deus vai fazer uma surpresa para você. Olha, teu irmão, vai ter surpresa para você. Se você priorizar a palavra, vai ter surpresa para você. Aqueles homens estavam ouvindo Jesus, estavam vendo, trabalhando e ouvindo Jesus. Jesus anuncia. Quando Jesus termina ali de anunciar, ele termina ali e ele vai até quem, irmão? Simão, o homem que emprestou o barco. E eles não estavam lavando somente uma rede, era mais de uma rede. Eu não sei quantas redes eram. E a rede não era pequena, viu, irmão? Porque Pedro disse a Jesus que ele tentou várias vezes a madrugada toda. Pense, irmão, eu fui lá em Maceió uma vez, ali na Pajuçara, eu novo convertido, né? Eu tinha me convertido. Meus amigos não eram crentes ainda, meu pastor. E eu ia brincar de bola ainda, bem novo crente, ia para lá brincar, né? E quando eu ia para lá, aí eu vi uns pescadores, irmão, pescando de noite. Irmão, era uma rede imensa, pastor. Era mais de 100 metros, é muito grande. Eles iam lá, levaram no barco, espalharam 3 barcos levando, jogava lá. Aí eu fiquei olhando, eu brincando com os meninos e olhando. O novo crente, 94, não cheguei em São Paulo. E eu fui lá olhar, eu gostava de olhar ali, fiquei parado, não fui nem brincar com os meninos, fiquei olhando. Aí eles puxaram a rede, irmão. E um disse: rapaz, não veio muito peixe não, veio pouco. Bota tentado não, irmão, foi mais de meia hora para puxar a rede. Só para puxar. Pense a dificuldade que aqueles homens tiveram. E desembarcaram frustrados, porque tentaram a noite toda, não conseguiram nada, estavam frustrados. Mas Jesus sabia a frustração deles. Mas Jesus não foi logo resolver a frustração. Jesus primeiro foi ensinar sobre o reino.
Porque quando você saber que Deus é Deus grande e poderoso, aí você vai acreditar nos milagres de Deus na sua vida. Quando você aprender que a palavra diz que Ele é Jeová Rafá, o Deus que sara, você não vai ter dúvida na hora da doença de ver um milagre acontecer na sua vida. Quando você vê na Bíblia que Ele é Jeová Jireh, o Deus que provê tudo na nossa vida, você não vai duvidar. Quando o armário estiver faltando alguma coisa, você vai estar faltando hoje, mas amanhã Ele vai mandar. Então Jesus priorizou a palavra. Jesus anunciou o reino. E eles lá ouviram. Quando Jesus terminou, aí Jesus foi até Pedro, até Simão. Simão, eu vou agradecer pelo barco. Entra dentro dele com os homens, pega a rede que já lavou, embarca para o lago de Genezaré. Pode entrar. Senhor, nós trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, mas por causa da tua palavra. Porque ele ouviu a palavra. Diga, ouviu a palavra. Que ouve a palavra tem fé. Diga, que ouve a palavra tem fé. Pode tudo dar errado, mas se Jesus chegar, a partir de agora a coisa vai mudar. Você vai dizer: Senhor, a luta é grande, mas pela tua palavra eu vou embarcar neste barco. O barco que foi cedido para Jesus usar de púlpito, vai ser o barco que ele vai fazer um milagre acontecer na vida daqueles pescadores. Aquilo que você tem oferecido a Deus na sua vida é o canal que Deus vai usar para fazer um milagre na sua história. Levante a mão e diga amém por isso. Quem crê nisso? Pergunta ao teu irmão mais uma vez: qual é o teu barco? Jesus pediu algo a você, eu não sei o que foi. O Senhor fala ao meu coração: eu te pedi algo, e tu tem me dado com sinceridade, pois através deste algo vai um milagre acontecer na sua vida. E Pedro disse: por causa da tua palavra, eu vou lá lançar a rede. Mesmo não acontecendo nada, eu vou por causa da tua palavra. Ele foi, irmão. Ele não duvidou. Poderia não acontecer, ninguém sabia nada, mas ele confiou a quem, irmão? Na palavra. Vale a pena confiar na palavra, irmão. Confie na palavra que foi anunciada a você. Confia nas palavras que é pregada desse púlpito, pela luz da Bíblia. Porque nem tudo que é pregado no altar é Deus falando. Nem tudo, irmão. Nem tudo que às vezes é pregado. Por isso você tem que conhecer a palavra. Que quem conhece a palavra não é enganado. Quem conhece a palavra anda nos trilhos do Senhor. Então Pedro disse: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Olha que coisa linda. Ele podia levar só uma, pastor. Vou levar só uma, né? Jesus falou: não, vou levar todas. Diga, é todas. Eu vou usar tudo que eu tenho, porque Deus vai fazer um milagre com tudo que eu tenho. Profetiza, teu irmão, com tudo que você tem vai ter um milagre. Isso é, se você priorizar a palavra. Então eles foram, lance a rede. Quando lançou, irmão, foi tanto peixe que a Bíblia diz que a rede se romperam, estava se rompendo, era grande, uma parte rasgou, e eles puxaram, e deu sinal para o barco que estava perto deles. Quer dizer, que aquilo que Deus vai fazer na sua vida, por causa da palavra, muitos vai ser abençoado através de você. Profetiza, teu irmão, muitos vai ser abençoado através da tua vida. A tua casa, o teu pai, a tua mãe, a tua família, o teu vizinho vai ter milagre através da palavra. Através da palavra. E o doutor Lucas, melhor dizer, desculpe. Doutor Lucas revela que depois que quando eles voltaram, a Bíblia diz que Pedro, irmãos, ficou aterrorizado, maravilhado. E Pedro reconheceu que ali não era um homem qualquer que estava diante dele, mas sim um filho do Deus Todo-Poderoso. E nos diz o texto bíblico que naquele momento Pedro, ele reconhece
os seus pecados. Diga os seus pecados. Reconhece o seu pecado. A Bíblia nos mostra, irmão, que através daquela fé veio o reconhecimento das suas fragilidades. Os seus companheiros mostraram fé no Senhor, para ir junto com eles naquela ação que houve, naquele momento. E Pedro se prostra aos pés do Senhor. Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um miserável pecador. Eu não sou digno de nada. Jesus olhou para ele: filho, estou conjecturando, porque ele fez a chamada. Filho, você cedeu o seu barco para mim. Eu vi a perseverança de você lavando a rede. Não desistiu, embora frustrado, mas não desistiu. Diga para o irmão: pode ficar frustrado, mas não desista. Você não desistiu. E a partir de hoje, você não vão ser mais pescadores de peixes. Não. Vai ser pescadores de homens e mulheres sobre a face da terra. Vocês viram meu poder. Vocês viram a minha palavra. A minha palavra entrou nos seus corações. E a Bíblia diz que imediatamente todos eles deixaram as redes. Diga redes. E seguiram a Jesus. Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Aí Lucas diz: por causa da palavra, o evangelho do reino. Jesus, eu finalizo aqui. Jesus priorizou o evangelho do reino. Depois o milagre veio. Jesus ensinou: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga: primeiro reino, primeira palavra. Se tem palavra, tem milagre. Se tem palavra, tem salvação. Porque antes da chamada, eles se converteram. Porque Jesus não chama o pecador em pecado. Não, Pedro se prostrou, se arrependeu. Jesus disse: a partir de hoje, será pescadores de homem. E os outros diziam: também a gente quer ser. E eles abraçaram. Assim como eu e cada um de vocês que está aqui hoje, nesta noite, fizeram isso. Ouviu a palavra do reino, cedeu algo para o Senhor, e através disto, Deus vai fazer um milagre acontecer na sua vida. A pesca só é maravilhosa depois da palavra. Diga: depois da palavra. Se não tiver palavra, não tem pesca maravilhosa. Se não tiver palavra, não tem milagre. Se não tiver palavra, não tem cura. Se não tiver palavra, não tem porta aberta. Se não tiver palavra, meu irmão, não tem alegria. Se não tiver palavra, não tem regozijo. Se não tiver palavra, irmão, é só derrota. Mas quando você recebe a palavra do reino do seu coração, e você coloca ela em prática através da fé, que vem pelo ouvir a palavra, você vai ver os milagres de Deus fluir na sua vida. Fluir na sua vida. A experiência, para encerrar, a experiência que Pedro, que Simão e os outros tiveram ali no barco, irmão, ali, irmão, naquele milagre, eles viram que tudo aquilo foi por causa da palavra. Aquela quantidade de peixe foi imensa. Eles nunca pescaram daquele jeito, nunca. Eles ficaram aterrorizados, ficaram com medo mesmo, não imaginou a coisa daquela não. O medo foi tão grande que eles viram a fragilidade deles. Era muito medo, ninguém tinha pescado daquela maneira, não, de maneira nenhuma, a ponto de chamar os outros para ser abençoado, para ajudar, por quê? Porque onde a palavra entra, ela muda tudo. Onde a palavra entra, ela muda tudo. Não tem nenhum lugar que a palavra não tem poder de entrar. Onde ela chega, ela muda. Quando o coração abre, o milagre acontece. Quando o coração é aberto, o milagre acontece. Se eu permite, meu pastor aqui ficar de pé, deu 9 horas. Fica em pé, igreja do Senhor, por favor. Feche os teus olhos agora neste lugar.
Jesus priorizou a palavra. Mas antes de anunciar a palavra, ele foi até Simão, pediu água a Simão. Eu quero teu barco, eu quero anunciar as grandezas de Deus. Depois de anunciar a grandeza de Deus, vai ter milagre. Lembra lá no deserto? Fecha os teus olhos. A multidão seguiu Jesus para o deserto. Jesus viu que era ovelha que não tinha pastor, e começou a falar muitas coisas, muito. O ensinamento tem que ser muito, irmão. Ensinamentozinho não, ensinamento tem que ser muito. É palavra mesmo. Palavra muda, palavra transforma. Pregou tanto naquele dia que eu disse: Jesus, termina o culto. O lugar é tardio, já está anoitecendo. Não tem lugar para ninguém comer nada. Ele disse: não se preocupe não, o culto acabou agora. Pegue e alimente toda a multidão. Como assim? Não tem como não. Nem que tivesse dinheiro, tanto dinheiro não tinha não. Procure alguém aí com alguma coisa. E ele saiu. Tinha um jovenzinho de 12 anos com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus disse: ouvir a palavra? Depois da palavra tem o que, igreja? Milagre. Depois da palavra tem porta aberta. E eu profetizo com teus olhos fechados agora e os meus olhos abertos, olhando para você hoje nesta noite. Você ouviu a palavra nessa noite. Lucas disse: prioriza a palavra do Senhor, prioriza a palavra de Jesus, que vai ter milagre de salvação, vai ter milagre de chamada para o reino, para a obra, vai ter milagre daquilo que você necessita. Hoje Ele vai tirar frustrações. As frustrações hoje vai cair por terra por causa da palavra. Deus vai entrar e vai visitar a tua casa por causa da minha palavra, diz o Senhor. A minha palavra santifica, a minha palavra purifica, a minha palavra liberta, a minha palavra abre porta, a minha palavra dá saúde, a minha palavra traz alegria, a minha palavra cessa a guerra, a minha palavra coloca luz entre as trevas. Adora, 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 adora quem está entrando agora lá daquele lugar. Por causa da palavra, por causa da palavra que você ouviu hoje nesta noite, que Ele está no controle de todas as coisas. Prioriza a palavra, que o milagre vai acontecer. Não abandone os cultos de doutrina, porque é culto da palavra. Não abandone a EBD, escola bíblica, porque é a palavra de Deus anunciada. Quem é fortalecido na palavra, o capeta não engana. Quem é fortalecido na palavra não se desvia do caminho da verdade, porque Jesus é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Theos, com letra maiúscula, Deus Todo-Poderoso. E a palavra se fez carne e habitou entre os homens, e essa palavra anunciou o reino do céu para mim e para você. Creia, meu irmão, não deixe a frustração desanimar você, não deixe nada tirar você da presença do Senhor. É assim que eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus.